Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é ele, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, yes! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Sua boca. Calma, meu amor. Não, agora, esposa. Tá valendo? Tá valendo? Vou sair de cena.
saindo de cena ao pulpo, mastigando balas. 1, 2, 3, valendo! Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical. Vamos fazer uma oração aqui, amém? Pai, obrigado por mais esse dia, Senhor. Te agradecemos por esse domingo abençoado, Deus. Somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor, para aprendermos mais a Tua palavra, Deus. E te pedimos também, Senhor, receba o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor aqui agora bem legal, bem conhecido. Hoje é tempo de louvar a Deus, amém? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e tua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e tua glória encherá esse lugar. No meio dos louvores Ele habita. É teu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar. Amém? Vamos estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a podendo exaltar seu santo nome. Tempo para
essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que amor, uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor. Eu queria ter mais com a voz, mais que amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida para o teu louvor. Amém. Deus abençoe seu domingo. Um bom almoço, uma boa aula, né? Hoje é dia daquele franguinho assado, daqui a pouco o meu tá pronto. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Bom dia para todos. Vamos
iniciar aqui o nosso estudo da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, eu quero falar sobre um assunto que não se fala muito dentro da nossa igreja, né? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber o que como funciona, como se faz, né? Quero falar sobre jejum. Qual é o jejum bíblico? O que a palavra de Deus diz? Quais são as normas de se fazer um jejum? Para que cada um possa tirar a sua própria conclusão e, à luz da palavra de Deus, buscar esse recurso para a vida espiritual aí, para o dia a dia, né? Então nós vamos falar hoje sobre o jejum bíblico. Quero fazer uma oração, amados, para a gente iniciar aqui o estudo da palavra do Senhor. Feche os teus olhos nesse momento, vamos falar com o Pai. Deus amado, nós bendizemos o teu nome, Senhor, por mais um dia na tua presença, por mais uma vez estarmos diante da tua palavra, Senhor, palavra que não volta vazia, palavra de poder, palavra que transforma, palavra que traz vida aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Nesta manhã vem abençoar cada família, cada lar, cada filho teu, Senhor querido, que está assistindo esta aula, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar ao coração, que haja edificação nesse dia, nessa hora, sobre a vida da tua igreja. Abençoa cada lar, leva sobre eles, ó Deus querido, em nome de Jesus, a tua paz, a tua alegria, a tua provisão, Senhor. Obrigado porque podemos juntos, ó Deus, aprender mais da tua palavra. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, queridos, ela fala sobre o jejum e sobre os benefícios do jejum na vida do cristão. Nós vemos muitas igrejas falando sobre jejum, né? Incentivando o povo a fazer o jejum, e também vemos pessoas que não sabem o que fazer em relação ao jejum. O que eu posso, o que eu não posso, né? Então, para elucidar, para a gente deixar mais claro isso daí, eu quero trazer alguns textos da palavra de Deus hoje para você, e tenho certeza que vai abençoar a tua vida muito, né? O único jejum que Deus exige do povo de Israel, do povo judeu, era o jejum da celebração anual do dia da expiação, né? Era uma das festas do povo de Israel, e se encontra em Levíticos capítulo 23, eu vou ler aqui o texto. Levíticos capítulo 23, no versículo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês serão dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação, para expiação por vós perante o Senhor. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do meio do povo. Então, nesse dia era um dia de jejum completo, né, entre o povo de Israel, e era algo que deveria ser observado por todo o povo, por toda a nação de Israel, né? Então, todo ano, quando chegava assim nesse dia, era o dia do jejum do judeu. Os fariseus, eles eram diferentes, né? Eles jejuavam 2 vezes por semana, não só no dia da expiação, né? Mas 2 vezes por semana. Por quê? Porque eles tinham um objetivo muito diferente dos demais, né? O fato deles serem doutores da lei, o fato deles serem
os responsáveis aí pela religião judaica, eles gostavam de mostrar para as pessoas o que eles faziam, né? Eles gostavam de, vamos dizer assim, serem vistos pelos homens, tanto nos momentos em que eles davam as suas ofertas, né? Quanto ele estava diante das pessoas, ele queria mostrar que ele era um religioso, que ele era uma pessoa realmente que fazia o jejum, fazia a oferta, fazia, vamos dizer assim, tudo aquilo para que fosse visto pelas pessoas. Isso daí realmente gerava uma grande hipocrisia. Tanto que o Senhor Jesus chama eles de sepulcro caiado, né? Por fora, aquela coisa linda, maravilhosa, aquela coisa bonita, mas por dentro só havia coisas erradas, só havia imundície, né? Então, quando nós vamos falar sobre jejum, nós vamos ver realmente que o verdadeiro jejum, ele é feito não para que as pessoas saibam ou para que as pessoas vejam que nós estamos fazendo jejum, que nós somos, vamos dizer assim, crentes espirituais, né? Pessoas, olha que irmão abençoado, que irmão consagrado. E, na verdade, o jejum não é para ninguém. É um negócio entre você e Deus, apenas entre você e Deus. Não é? Lucas capítulo 18, versículo 12, diz assim: o fariseu estando em pé, versículo 11 diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estando em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo, né? Então ele estava aqui fazendo a propaganda dele mesmo. O objetivo do jejum, o objetivo do dízimo não é para que as pessoas vejam, né? Não é para o nosso engrandecimento, não é para para o nosso eu aparecer, tá? Então a palavra de Deus diz isso. Eles jejuavam 2 vezes por semana, vamos dizer assim, segunda-feira e quinta-feira era o dia do jejum do fariseu. Então eles mostravam para todo mundo, né, a espiritualidade deles através do jejum. A gente vê muito acontecer isso daí, né, em alguns casos aí de pessoas que querem mostrar para as pessoas que elas estão jejuando. E não é esse de forma nenhuma o objetivo, né? Os fariseus, eles queriam receber o louvor dos homens, né? A hipocrisia, o resultado, né, dessa situação. Em vez de eles receberem a aprovação de Deus, eles recebiam o louvor superficial dos homens. Jesus chamava justamente de sepulcro caiado por causa disso, né? Porque eles queriam ser vistos. Meu irmão, minha irmã, o nosso objetivo, na verdade, é de receber a aprovação de Deus na nossa vida espiritual, sabe? E o que os homens veem, pra gente não importa, né? Porque realmente o que vale na nossa vida é a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. Kenneth Hagin, uma vez, um grande evangelista, ele falou uma frase que é muito interessante. Ele diz assim, olha, a parte mais importante da vida cristã é aquela que somente Deus vê. Quando a nossa reputação é mais importante do que o caráter, nós nos tornamos hipócritas, né? Então, o que Jesus diz, quando você for orar, quando você for jejuar, não faça para ser visto pelos homens, não é? Porque a parte mais importante da tua vida espiritual e da minha vida espiritual é aquela que Deus vê, aquela que Deus sabe, né? Nós não vivemos por aparência, queridos. Não é a minha roupa, não é o tamanho da minha Bíblia que vai definir que eu sou um servo de Deus fiel. Então,
A palavra de Deus, ela vai nos mostrar justamente isso, tá? O jejum, ele tem um objetivo, o jejum, ele tem uma finalidade, né? E essa finalidade é nos fazer chegar mais perto de Deus. O jejum, ele está totalmente relacionado com consagração. São duas palavras que andam juntos, tá? Se não houver consagração, se torna passar fome, né? Jejum não é dieta, não é? Jejum não é passar fome. Jejum é consagrar a Deus a nossa vida, o nosso tempo, né? E isso daí justamente é que Jesus vai nos ensinar através da palavra dele em Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18. Jesus diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos, para que os homens percebam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuar, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Tá? Então, qual é a forma correta de jejuar? Jesus aqui está ensinando, não é? Não é para a gente ficar triste, abatido, né? Não é para a gente ficar tocando trombeta. Eu já vi pastores aí, missionários aí na televisão falando: eu estou jejuando há 15 dias e Deus vai fazer uma coisa forte e eu estou consagrando por vocês, para vocês. Gente, a gente não precisa de nada disso, tá? O jejum é algo pessoal, é entre você e Deus. Você vai fazer para Deus, não para as pessoas, não para contar para o mundo, não para chegar na igreja e dar o testemunho: ah, irmãos, eu jejuei, né? Eu estou jejuando. Para quê? Né? O objetivo não é esse. Jesus diz: olha, não fique abatido, não fique amarelo, pálido, né? Se arruma, se ajeita, né? Arruma o cabelo, né? Lava bem o rosto. Por quê? Porque você não precisa ficar mostrando para as pessoas que você está jejuando. Não é? O jejum, ele não tem o objetivo de ser visto pelos homens. Esse é o jejum correto que Jesus Cristo determina, né? Existe um jejum vazio e sem resultados nenhum. É o jejum do fariseu. Também nós vemos em Isaías capítulo 58 um exemplo muito grande disso. Isaías 58, a partir do versículo 3, diz assim: por que jejuamos nós e o Senhor não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que o dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferir com punho iníquo. Não jejuais como hoje para fazer ouvir a voz no alto? Será que esse jejum seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso de jejum e dia aprazível do Senhor? Então o que Deus está dizendo aqui? Né? O povo estava reclamando que estavam jejuando e Deus não estava respondendo. Mas Deus diz: vocês estão fazendo isso por contendas, vocês estão fazendo isso para o próprio contentamento. Né? Vocês já receberam o galardão, como Jesus Cristo diz, né? Eles jejuavam, mas eles não consagravam a vida a Deus. Né? Eles jejuavam, mas eles não se consagravam em orar, em buscar ao Senhor, em fazer coisas corretas, né? Coisas certas.
Então esse jejum era um jejum totalmente vazio, não trazia resultado nenhum, eles estavam passando fome, né? O jejum tem propósito. O que o jejum vai fazer na vida da pessoa, tá? Veja bem, queridos, o jejum, ele não vai mudar Deus, tá? As pessoas acham que o jejum, ele muda Deus, faz Deus agir diferente. Eu já ouvi muito isso, eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: olha, nós estamos numa campanha de 21 dias de jejum, e quando nós terminarmos o nosso jejum, Deus vai fazer isso. Deus vamos dizer assim, é como se dissesse, Deus é obrigado a fazer, porque nós estamos jejuando, porque nós estamos consagrando, nós estamos fazendo a nossa campanha. E não é assim que funciona, queridos. Tá? O jejum não muda Deus. Não vai fazer Deus agir diferente. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia diz que Deus não há mudança, né? Ele não volta atrás, ele não muda. Ele ouve, ele abençoa, ele conhece o coração daquele que está realmente contrito na presença dele. Tá? Não é o movimento de uma determinada igreja, não é a campanha de um determinado apóstolo que vai fazer Deus agir, não, gente. Tá? Isso é tudo engano. Tá? É uma coisa que eu não aceito, não concordo, não vejo base bíblica. Essas coisas de 7 semanas, 7 sexta-feira, jejum de Daniel, isso aí, ó, gente, isso é balela, né? Isso aí tudo é coisa de homem. Não vai fazer com que Deus age, né? Eu ouvi uma vez um pastor aí no rádio falando isso. Falou assim: olha, Deus, ele vai ter que agir, por quê? Porque ele não vai negar a si mesmo. Porque nós estamos aqui consagrando, nós estamos aqui buscando, e quando nós terminarmos a nossa campanha, Deus tem que fazer um milagre. Vamos determinar, nada disso, gente. Tá? A gente, infelizmente, vê muito disso acontecer hoje, e a gente vê muita gente até da nossa igreja fazendo as campanhas por aí. Vocês não precisam de nada disso, não, tá? Vocês têm a palavra de Deus nos ensina o que nós precisamos fazer, né, para chegar mais perto de Deus. Você não precisa fazer Deus chegar mais perto de você. Não, Ele está sempre perto. Ele nunca abandona. Nós que precisamos chegar perto do Senhor, tá? E o que o jejum vai fazer? Ele vai mudar a mim e a você. Não vai mudar Deus. Deus é imutável. Ele vai fazer com que nós mudemos a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de realmente nos consagrarmos ao Senhor. O jejum, ele vai nos ajudar a ficar mais suscetível, mais sensível à direção do Espírito Santo e às coisas espirituais. Não é? Por quê? Como eu já falei, jejum não é só ficar sem comer. Jejum é consagrar o tempo. É consagrar aquele tempo para Deus. Eu até estava lendo aqui alguns estudos a respeito, né, e um dos pastores dizia assim, durante o tempo do jejum, a pessoa tem que estar com o seu coração voltado para Deus. Tem que estar com o seu espírito voltado para Deus. Gente, o que o jejum vai fazer em relação a ser sensível ao Espírito Santo? Ele vai fazer com que a nossa carne tenha menos domínio sobre nossas vidas. O nosso eu, nossa vontade. Por quê? Porque você vai subjugar a carne. É como Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo, para que não seja achado indigno. Então, há necessidade de nós fazermos algum sacrifício, amados. Não é? Para dominar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo. O jejum nos ajuda a romper as barreiras e as limitações da carne. Né? Você vai vencer as barreiras que você tem na sua vida. Você sabe. Nós sabemos qual é a nossa barreira, o nosso limite. Nós sabemos qual é a nossa fraqueza, aquilo que nos derruba, aquilo que nos faz pecar. E é justamente quando você está
em jejum, em oração, em consagração e buscando a palavra de Deus, você vai estar se fortalecendo espiritualmente e você vai estar mortificando as obras da carne. Lembra daquele texto que diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca? É justamente isso daí, né? As pessoas elas usam esse versículo para simplesmente justificar os seus erros, os seus pecados. Ai, pastor, eu errei porque a carne é fraca. A carne é fraca? A carne, na verdade, ela é forte, porque você dá o que a carne quer. Você deixa o espírito lá de lado, de canto. O Espírito Santo fala com você e você não presta atenção, você não ouve, porque você está prestando atenção em outras coisas. O que fala aqui em Isaías 58, que o povo fazia exatamente errado, tudo errado. Eles apenas ficavam sem comer, mas eles não consagravam a vida, eles não mudavam a palavra, eles não tiravam os pensamentos impuros, eles tratavam mal as pessoas e queriam que Deus ouvisse e respondesse ali as orações e os sacrifícios dele. Então, não é assim que funciona, tá? O jejum, ele vai trabalhar na nossa parte espiritual. Ele vai te fazer ficar mais próximo de Deus. O jejum, ele deixa o nosso espírito atento. Por quê? Porque ele vai mortificando as obras da carne e vai fortalecendo o nosso espírito. Aquela parte que nos liga a Deus, que nos leva a Deus, aquela que ouve, né? Quando a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está falando sobre ouvidos espirituais, sobre olhos espirituais. Quando a gente vê o profeta orando pelo moço, fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. É justamente isso, tá? Quando você está se consagrando a Deus, as suas habilidades espirituais, elas estão afloradas, elas estão mais fortes. O jejum, ele tem o poder de renovar o nosso corpo. A luta da carne contra o espírito, lembra? Que a Bíblia diz, o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. O velho homem, né? É a carne, aquele que nos leva a pecar. Então, a gente tem que renovar a nossa mente, renovar o nosso corpo, para que o espírito vença a luta, né? Quando a gente peca, a carne venceu. Quando você diz, não, eu não quero pecar, o espírito vence. Essa luta nós travamos todos os dias, queridos. Sabe? Ser cristão, a vida cristã, não é apenas nós participarmos de uma determinada igreja. Ser cristão é nós sermos Cristo aqui na terra. E Cristo viveu 33 anos da vida dele sem pecado, fora do pecado. Por quê? Porque o espírito dele estava totalmente dominado, dirigido, controlado pelo Espírito Santo de Deus, né? E a carne não tinha poder algum, mesmo na tentação, e nós vamos falar sobre isso. Na tentação, Jesus ficou 40 dias de jejum para poder enfrentar Satanás cara a cara, né? Hoje nós enfrentamos a afronta dos demôniozinhos aí, dos enviados de Satanás, mas Jesus, ele enfrentou Satanás ao vivo e a cores, pessoalmente. E olha aí, 40 dias de jejum para fortalecer mais a carne, para dar condições realmente de enfrentar e vencer toda a tentação. E Jesus foi tentado em tudo, amados. Tudo aquilo que derruba o ser humano, Jesus foi tentado ali no deserto. Mas o espírito dele estava realmente fortalecido, né? Vamos dizer assim, pronto para enfrentar o inimigo e para vencer o inimigo. O jejum, ele ajuda a liberar a fé, né? O que é? Às vezes as pessoas acham assim, não, eu acredito que se eu fizer jejum eu vou ficar forte porque o jejum é poderoso. Não, a nossa fé não está no jejum, a nossa fé está em Deus, né? O jejum, ele vai servir apenas para fortalecer o nosso espírito e mortificar as obras da carne, né? Para você provar para a sua carne que ela não te domina, que ela não te controla, né? E que você pode realmente vencer
todo e qualquer desejo da carne. Então, quanto mais próximo de Deus estiver, mais fé você vai ter. Gente, eu já vi pessoas dizendo assim para o irmão: ó, irmão, eu vou jejuar para você, por você. Não, o jejum é só para você, só por você e para você. Agora, quando você estiver jejuando e realmente consagrando e buscando a Deus, a tua oração vai ter mais fé para abençoar a vida do irmão. Aí sim, o jejum é para você, para que você, em consagração a Deus, possa abençoar a vida da outra pessoa, né? Então o jejum ajuda a liberar a fé na vida da pessoa. A resposta à nossa oração, ela se torna muito mais eficaz. Por quê? Porque Jesus disse: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha: sai daqui e lança-te no mar. E assim será, né? Tudo aquilo que você pedir a Deus em oração, crendo, você vai receber. Então, é isso que o jejum faz. Ele fortalece a sua fé. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Sim. O que eu falei? Jejum, oração e palavra de Deus, consagração. Tudo isso daí vai fortalecer a tua vida, né? Eu lembro quando eu comecei para a escola dominical, o pessoal falava que a vitamina do crente é a vitamina BO. É Bíblia e oração, né? Então, Bíblia, oração e jejum. 3 vitaminas essenciais para fortalecer a vida do cristão. Se você é um cristão derrotado, amado, e fica sempre tentando e nunca sai do lugar, nunca consegue, há necessidade de mais consagração na tua vida, né? Há necessidade de busca de Deus. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, tá? Então, quando uma pessoa jejua, ela está buscando Deus. E essa busca de Deus vai fazer com que Deus seja encontrado na tua vida. E, consequentemente, o teu relacionamento com Deus vai ser maior, a tua intimidade com Deus vai ser maior, o teu poder como filho de Deus, não é? Ele vai ser muito maior. Por quê? Porque você está em comunhão com o Senhor. E essa comunhão aí é que vai te fazer realmente vencer tudo e todos, não é, que se levantarem contra a tua vida. Então o jejum, ele ajuda a liberar a sua fé. Quando nós consagramos a Deus ao jejuar, estamos removendo os entulhos da carne e liberando nossa fé para o combate contra o inimigo. Certa vez levaram uma criança endemoniada até Jesus e falou: Senhor, olha, eu levei o meu filho para os seus discípulos orarem e eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus, primeira coisa, chamou eles de homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Opa, algo aí. Jejum e oração. A consagração, através do jejum, fortalece e te dá mais autoridade diante de certos demônios, diante de casta, diante de legiões, né? A tua palavra de poder, de autoridade, ela se torna muito maior e o inimigo não pode resistir. Então, olha, quando nós buscamos ao Senhor em jejum, espiritualmente nós somos fortalecidos, né? O combate contra o inimigo. O jejum faz com que nós chegamos mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais de Deus, mais de Jesus nós temos nas nossas vidas. Quando Jesus chegava perto do endemoniado, ele dizia: o que nós temos contigo, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar, porque ele sabia quem era Jesus. E quando o cristão é um cristão consagrado, o inimigo corre dele. A palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, queridos, de repente você vai ter que enfrentar um demônio aí, e se você não estiver consagrado a Deus em jejum e oração, ele não vai sair, não. Você pode ir lá e fazer o que você souber, o que você quiser, e você não vai conseguir tirar. Porque Jesus disse: você tem que ter fé, autoridade, poder. E esse poder, essa autoridade, ela vem na nossa vida
apenas através da consagração. Tá? Quanto mais consagrado o cristão for, mais de Deus ele tem na vida, mais de Jesus ele tem na vida, sinais, prodígios, milagres e maravilhas vão acontecer por causa disso. Né? A gente às vezes a pessoa fala, qual é o dom que eu tenho? Eu preciso buscar o dom, eu não sei o que eu... se você não se consagrar, se você não orar, não buscar, não se dispor na mão de Deus, não obedecer, fica difícil de aparecer alguma coisa na tua vida, querido. Tá? Então, o jejum ele vai trazer sobre as nossas vidas essas coisas aí. Né? Ela vai trazer autoridade, vai trazer poder, vai trazer realmente arma para você enfrentar o inimigo quando precisar. Né? Se aumenta a fé, automaticamente a autoridade aumenta junto. Tá? Menos de nós e mais de Cristo. Exatamente aí é que está o segredo do jejum. Então, qualquer um de nós podemos jejuar, amados. Mas temos que ter o propósito certo do jejum. Jejuar para buscar a Deus, para consagrar a Deus, para separar aquele tempo para Deus, para orar, para ler a palavra, para se fortalecer espiritualmente. Desligar do mundo, desligar das coisas aí fora e focar em Deus. Esse é o objetivo do jejum. Foco em Deus. Isso vai trazer muito resultado, muitas coisas maravilhosas de Deus na sua vida. Quais são os tipos de jejum que nós encontramos na Bíblia, tá? Alguém me perguntou, pastor, eu posso jejuar só o chocolate? Meu amado, se você é uma pessoa que não pode viver sem chocolate, né? Ou sem o café, se ficar sem começa a dar dor de cabeça, você deve jejuar ele, porque ele atrapalha a tua vida. Porque você está dependente. Você tem que se libertar. Pastor, mas eu não posso ficar sem um cafezinho. Irmão, você tem que se libertar disso daí em nome de Jesus, porque ele está te controlando. Mas se eu ficar sem beber, eu fico nervoso. Fica mesmo. Por quê? Porque já está te dominando. Então você vai ter que se desfazer disso daí. A palavra de Deus diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. A gente não pode estar amarrado por nada. Então você vai jejuar aquilo que te atrapalha. Mas no começo vai doer a cabeça. Não tem problema, vai chegar uma hora que vai parar de doer. Aí a cafeína já não está mais te controlando. Por quê? Porque você já venceu. Né? Mas eu não bebo, não fumo, não roubo. Mas é viciado no café, é viciado no chocolate, é viciado no salgadinho. E essas coisas não devem dominar a vida do servo de Deus. É triste, irmão? É triste. Mas é real isso daí, né? Então, quais são os tipos de jejum que a palavra de Deus mostra? Jejum parcial e o jejum total, né? O que seria jejum parcial? São aqueles que nós abrimos mão de algumas coisas, de alguns alimentos, né? E na Bíblia nós temos isso daí em vários lugares. Um exemplo mais clássico que nós temos se encontra no livro de Daniel, capítulo 1. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para a Babilônia, e era costume dos reis naquela época, quando eles invadiam um determinado país e eles dominavam esse país, dominavam esse reino, eles levavam jovens desses países, sábios, né, para, através deles, aprenderem sobre a cultura daquele país, sobre os costumes. Mas isso daí faria com que o rei pudesse conhecer mais, dominar mais o mundo, a região em volta, enfim. E aqui nós vemos que Nabucodonosor invadiu Babilônia e levou consigo esses jovens, né, para o cativeiro. E lá no cativeiro foram separados para ele e entregues ao líder, né, ao chefe dos eunucos, uma missão, né? Olha, esses jovens aqui, filhos de Israel,
eles são príncipes da linhagem real, né? Você vai cuidar bem deles durante 3 anos. E no final desses 3 anos, eles vão vir para fazer parte do conselho, né? Para ajudar o rei, para ajudar aí o nosso reino, né? Então, são pessoas muito especiais. E ali nós vimos quando eles chegam diante do chefe dos eunucos, ele diz o seguinte: olha, vocês vão comer da mesa do rei. Tudo que o rei come, vocês vão comer. O melhor dessa terra, vamos dizer assim. E Daniel, juntamente com seus amigos, ele disse: olha, nós não queremos nos contaminar com as iguarias, com as comidas do rei. Ah, mas é necessário. Olha, eu quero fazer uma proposta. E o senhor vai avaliar. Se por acaso o senhor vê diferença, então a gente continua com isso. Eu quero que durante 10 dias o senhor avalia, eu e meus amigos, nós vamos comer apenas legumes e beber água, né? Enquanto os outros estavam lá se acabando nas carnes, nos vinhos e nas comidas do rei, esses jovens propuseram isso. Experimenta, peço-te, no versículo 12 do capítulo 1 de Daniel, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer, água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comeram da porção das iguarias do rei, conforme vires, procedas para com os teus servos. Então ele consentiu e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais fortes do que todos os jovens que comiam iguarias do rei. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes, né? Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E no fim dos dias determinados pelo rei, os trouxeram. O chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Irmãos, eles fizeram 3 anos de jejum parcial. Durante 3 anos, eles comeram legumes e beberam água, né? E a aparência deles era muito melhor do que os outros que comeram das iguarias. Então, eles se abstiveram, né, daqueles alimentos e comeram apenas legumes saudáveis, é claro, né, e água. Isso foi um jejum cumprido de 3 anos, tá? E nota que aqui diz assim: Deus deu a eles conhecimento. Eles receberam algo de Deus por essa consagração deles. Daniel recebeu revelação, entendimento em toda visão e sonho. E esse dom que Deus deu para ele fez com que ele se tornasse a segunda pessoa mais poderosa naquele reino, né? Acima dele só tinha o rei. Foi colocado como governador, né? Homem, vamos dizer assim, representante de Deus ali naquele lugar. Então, amados, o jejum, a consagração a Deus verdadeira, ela vai trazer coisas grandes de Deus para a tua vida, tá? Então você pode definir aí no seu dia a dia: olha, eu vou fazer jejum durante essa semana aqui, ou durante 2 dias que seja, apenas tomando líquidos, né, para consagrar esse tempo a Deus, ou tirar alguma coisa que você não consegue ficar sem, né? Em Daniel capítulo 10, no versículo 2, mais uma vez Daniel se propõe um jejum. Isso já estava lá na frente já. É interessante isso daqui, ó. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. 3 semanas de jejum. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, e nem me ungi com unguento.
até que se cumprissem as 3 semanas. Né? Aqui Daniel fez um jejum, ele tirou coisas desejáveis. O que é coisa desejável para você? Vai percebendo aí, né? Coisa que você, ai como eu quero, ai como eu gosto. Tira. Fica sem comer aquilo, né? Durante um tempo. Uma coisa interessante que a gente começa a fazer jejum é que ele não pode de cara começar a fazer 3, 4, 5 dias, uma semana, não. Você faz um dia, né? Consagra aquele dia, depois lá na frente faz outro e vai indo até se acostumar. Por quê? Para não desmaiar, para não passar mal, para não, né? Eu fiquei sabendo, isso daí foi verdade, não é boato, né? De uma mulher de uma determinada igreja aí que se propôs a fazer o jejum de Jesus e de Moisés, de 40 dias, né? Morreu. Não deu certo, não. Então a gente tem que ser sábio, tá? Não pode ser tolo de jeito nenhum, tá bom? Então você pode fazer um jejum parcial, né? Tirar alguma coisa ali que você acha desejável. Então Daniel durante 3 semanas se absteve de carne, de vinho e de outras coisas desejáveis ali, né? Comeu coisinhas básicas. Você pode tirar o alimento que você tanto gosta, ou que você mais gosta. Inclusive ele tirou até o perfume, né? Ele ficou 3 semanas sem perfume. Ele disse que não se ungiu com unguento, né? Com perfumes, né? Paulo em 1 Coríntios 7:5 ele fala sobre o casal, sobre o relacionamento do casal. O casal pode até fazer jejum para se consagrar em oração por um determinado tempo. Consentimento dos dois, né? Não pode a mulher chegar e, vamos fazer jejum, né? Da nossa vida íntima. Ou o homem, não. Tem que ser algo em consenso dos dois para se consagrar em oração por alguma coisa, por algum problema, por algum objetivo que vocês tenham como casal, né? Então é um outro tipo de jejum que Paulo fala lá em 1 Coríntios 7:5. O jejum total. Esse aqui já é mais complicado, tá? Que é aquele jejum sem alimento nenhum. E muitas vezes até sem a água. Jesus fez, e se você olhar lá em Mateus, diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Não fala que Jesus ficou sem beber, tá? Então, imagina de Jesus no deserto sem beber água. A questão da água é muito importante. Você pode ficar no máximo 3 dias fazendo o jejum completo, mas que isso já é perigoso, já pode causar desidratação, né? O nosso corpo necessita muito, né? As funções renais, enfim, as funções vitais do corpo, ela precisa de água. Então, jejum de água nem pense, né? Nem pense porque é muito complicado, a gente não pode fazer, mas de alimento sim, tá? Porque água não é alimento, tá, gente? Água é necessidade, né, do nosso corpo, do nosso organismo. Então, o jejum total, ele é um jejum sem alimento nenhum, né? Jesus fez, né, em Mateus 4:2, diz que ele ficou sem comer. Moisés fez um jejum extremo, que foram 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Mas presta atenção, tá? Moisés estava diante da glória de Deus esses 40 dias. Então a glória de Deus sustentou Moisés. Tanto que quando Moisés desce do monte, ele desce brilhando, aceso, né? E com certeza ali a presença de Deus ali, né, fez com que Moisés ficasse esse tempo todo sem sentir fome, sem sentir sede. Foi algo sobrenatural, né, que aconteceu especificamente aqui com Moisés. Não vamos nós tentar fazer igual a Moisés não, que a gente morre, tá bom? Então temos que ficar esperto. Moisés ele foi sustentado pela glória de Deus. Elias fez um jejum interessante, né? Ele comeu 2 pães e tomou 2 botijas de água que foi levado para ele, e com esse alimento ele andou 40 dias e 40 noites sem sentir fome ou sede. Um jejum sobrenatural, tá? Isso são situações específicas, tá, irmãos? Não necessariamente a gente tem que ver e viver isso daí, né?
Neemias também, ele ficou jejuando e orando por alguns dias, né? Quando ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém foram caídos, foram derrubados, que as portas foram queimadas. Josafá e a tribo de Judá e o povo de Judá consagraram um jejum para buscar socorro de Deus, né? E tem até jejum de incrédulo na Bíblia que funcionou, tá? O rei e o povo de Nínive, eles se arrependeram, jejuaram em arrependimento dos seus pecados e Deus não destruiu a cidade, né? Não desceu fogo do céu e consumiu, né? Porque eles ouviram a palavra que Jonas pregou, eles se arrependeram e buscaram a Deus, se humilharam e jejuaram na presença do Senhor. Os discípulos de Jesus, eles jejuaram várias vezes, a gente encontra em Atos capítulo 13, em Atos capítulo 14, versículo 23, né? Paulo também em Atos 9:9. Então, assim, era algo que os discípulos, os servos do Senhor, eles usavam muito na vida dele, porque isso fortalecia, dava mais intimidade com Deus, né? Fortalecia mais a vida deles. Então nós hoje, como igreja, nós precisamos entender isso, tá, irmãos? Se você quiser jejuar, não existe um mandamento na Bíblia, jejuareis, né? Jesus não mandou jejuar, falou, se vocês jejuarem, faça dessa forma, tá? Então, quer se consagrar a Deus, quer buscar mais a Deus para o seu crescimento, para a sua edificação, para aumentar a sua fé, consagre ao Senhor. Você pode fazer um jejum parcial, né? Tirar alguns alimentos, ou tirar os alimentos e se alimentar só de líquidos, ou você pode fazer um jejum total, né? 24 horas sem se alimentar. É você que define, é você que combina com Deus. Aquilo que você combinar, faça, porque isso daí vai fortalecer a sua vida, a sua fé. É muito importante a igreja do Senhor Jesus buscar o Senhor em jejum e oração, principalmente agora que nós estamos vivendo essa questão de pandemia, né? Um dia desse o presidente falou, vamos jejuar. Não é assim que funciona não, tá, gente? Botar o país inteiro para jejuar não é assim não, é algo entre você e Deus, é você que determinar. O pessoal lá na frente falou, você vai jejuar, o presidente mandou. Eu falei, não. Por que eu tenho que jejuar porque o presidente mandou? Não, eu tenho que jejuar quando eu chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu vou fazer um jejum, eu vou consagrar minha vida, eu vou consagrar esse tempo aqui para o Senhor. E aquele tempo do jejum, eu não vou ficar fazendo coisas, não vou ficar, vamos dizer assim, fazendo coisas do meu interesse. Eu vou consagrar aquele tempo a Deus. Vou sentar, vou orar, vou louvar, né? Vou fazer realmente o meu culto ao Senhor Deus, né? Então, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, queridos, nós precisamos estar prontos, né? Precisamos estar realmente aí preparados, né? Para sermos soldados de Cristo, né? Para ser bênção na nossa geração, no nosso povo. Nós vemos lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. O humilhar, quando nós encontramos isso lá no Velho Testamento, está muito relacionado com o jejum, né? Subjugar o seu corpo, a sua carne, né? Se o meu povo fizer isso, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, eu ouvirei a sua oração, sararei, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Hoje a nossa terra precisa ser sarada. Hoje o nosso país precisa ser sarado, queridos. E a igreja tem que fazer isso, sabe? Cada um de nós individualmente tem que buscar o Senhor. Cada um de nós individualmente temos que fazer a nossa parte para que haja realmente uma mudança na situação do nosso país. Eu quero terminar aqui rapidinho, o meu tempo já se estendeu. Eu tenho 7 dicas para a gente fazer um jejum que agrada a Deus, tá bom? Eu vou procurar ser bem rápido por causa do tempo. Se você quer fazer um jejum, não é? Então, lá vai a dica. Número 1, não use o jejum como moeda de troca. Deus, eu vou fazer isso, eu vou jejuar e o senhor tem que fazer isso. Não, né? Muitos cristãos do dia de hoje, eles colocam o jejum como uma forma de forçar Deus a fazer alguma coisa em favor deles.
Não é assim que funciona na palavra de Deus, tá bom, irmãos? Então não fica querendo, Deus, eu estou fazendo, eu tenho que fazer. Não, faça para buscar Deus. Só coloca a tua vida diante do Senhor para buscar o Senhor. Na Bíblia, era feito como um sinal de humildade e dependência de Deus. Buscava a vontade de Deus antes da sua própria vontade. Essa é a visão bíblica, né? Deus, amados, ele não pode ser forçado a nada, não. Né? Deus não é obrigado a fazer o que a gente determina. Ele é soberano. Nós não somos nada, tá bom? Então, não fica usando o jejum como uma moeda de troca, como as pessoas fazem fora, tá? Muitas e muitas igrejas fazem isso. A gente tem que ficar atento a essas coisas, tá bom? Faça o jejum bíblico, da forma como a palavra de Deus fala aqui, olha. Abstenção de alimento com propósito de mostrar para nós mesmos e para Deus que nós estamos dispostos a dizer não para a nossa carne em prol do nosso crescimento espiritual, tá? Então, jejum bíblico não é passar fome, é consagrar aquele tempo para o Senhor. Eu não vou me alimentar da hora que eu acordo até às 6 horas da tarde. É o tempo, você que define, entendeu? E aí você vai, nesse período, buscar o Senhor. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando, né? Dependendo do tipo de trabalho, você não pode ficar sem comer, que você vai desmaiar no serviço, tá bom? Então, a gente tem que ser bem prudente nessa questão aí. Mas, faça conforme a palavra de Deus, né? Período de jejum não é período de falar mal dos outros, não é período de pensar besteira, não é período de fazer coisa errada. Senão, você está apenas passando fome, né? 3. Faça jejum parcial, né? Não somente de alimento. Um tipo de Daniel, tirou as coisas desejáveis, né? Vinho, carne, a gente pode tirar café, etc. Paulo, né, que falou para os casais lá, o casal pode, né, biblicamente falando, pode definir uma meta aí, né, dentro do casamento. Tem uma rotina de jejum, ou seja, ter uma rotina, o que é? Olha, uma vez por semana eu vou jejuar. Então faça isso, toda semana. Não fica quebrando, né? Não adianta a gente ficar combinando uma coisa com Deus e fazendo outra. Ah, Senhor, eu vou jejuar hoje. Aí pronto, você entrou em jejum, orou, de repente você está ali, aí vem aquele cheiro de coisa boa, e você, meu Deus, e agora? Eu não resisto. Vai lá e puf, comeu. Né? Então, cumpra aquilo que você combinar com Deus, né? Cria uma rotina, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, né? Ou uma vez por mês, não tem problema. O importante é você começar, tá bom? Até você se acostumar, até não ter mais dor de cabeça, né? Até, assim, você desintoxicar o seu corpo. Aí você vai determinar um tempo e você vai fazer aquilo ali entre você e Deus, né? Não precisa ficar falando para todo mundo. Às vezes pode falar em casa, né? Fala, olha, amor, mãe, eu não vou comer porque eu estou jejuando. Só isso. Tá? Estou consagrando a Deus aqui, pronto. Não é tocar trombeta, tá? Número 5, cuidado com a abstenção de água. Já falei sobre isso, né? Pois pode causar danos à saúde. Jejum total pode ser no máximo de 3 dias. Mais do que isso, traz consequências graves para a saúde. Número 6, jejue como Jesus ensinou. O propósito deve ser agradar a Deus, né? Buscar ao Senhor. É algo muito pessoal, é algo só entre você e Deus. Né? Lê o texto lá que Jesus falou, olha, não fica abatido, não fica, né? Lava o rosto, né? Fica bonitinho, né? Não fica assim, eu estou jejuando. Não, isso aí não vale não, isso não serve para nós, tá bom? Como jejuar e por quanto tempo? Essa é a grande dúvida, né? Você vai escolher entre jejum parcial de alimentos ou jejum completo, ou outros itens. Enfim, você que define, tá? Ore a Deus e diga qual é o seu propósito e por quanto tempo. O que você combinar com Deus, cumpra, tá? É você que determina, não é o pastor que determina, tá? É algo pessoal, é você e Deus. Comece devagar, seja cauteloso, né?
É melhor fazer algo simples que você consiga cumprir do que fazer algo que você não vai dar conta. Então, seja bem cauteloso mesmo. Quando for jejuar, foque em Deus, né? Programe um momento de oração, um momento de reflexão na palavra. Pense nos objetivos espirituais que você tem buscado através do jejum. Essas coisas elas vão ajudar muito você, tá bom? Dependendo do jejum, comunique às pessoas da sua casa que você está fazendo, para que haja certo respeito e colaboração dos familiares. Né? Muitas vezes a pessoa fica preocupada porque você está rejeitando comida. O que você tem? O que você tem? Então é melhor falar, né? E até é bom também para as pessoas não ficarem te provocando, passando o bife na sua frente, né? Então vamos respeitar. Então é muito bom a gente falar principalmente para o pessoal da família. Seja firme no seu propósito. Você vai ter a sua vida muito abençoada na sua consagração ao Senhor. Então são coisinhas simples, básicas, tá bom, amados? Mas eu creio que já dá para a gente ter um bom começo aí para uma vida de jejum, de oração e de consagração ao Senhor, tá bom? Então, depois qualquer dúvida aí, me procure, mande um WhatsApp. Pastor, eu não entendi tal parte, aí eu vou explicar pessoalmente para você. Mas é algo bom de se fazer e algo que vai abençoar muito a tua vida, né? Que vai te trazer realmente unção do Senhor, que vai trazer poder do Senhor na tua vida, autoridade do Senhor, intrepidez e ousadia dentro do teu ministério. Amém, amados? Que o Senhor abençoe. Tenha um dia aí realmente na presença de Deus. À noite nós estamos aí cultuando ao Senhor e será realmente uma bênção na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te dê um dia de paz e alegria em nome de Jesus. Grande abraço e até a próxima.